Então, muito boa tarde a todos. Ainda estão pessoas a chegar, mas vamos dando início à ação da apresentação da Câmara de Comércio a Pequenas e Médias Empresas Portugal-China. Então, ora bem, esta sessão é dirigida àqueles empresários da região, com especial enfoque nos setores do turismo e do agroalimentar. Vamos começar esta sessão com uma apresentação daqui da Câmara Geral, quais é que são os seus pontos principais e quais é que são as suas ambições e os destaques pelo seu Presidente, Yiping Chow. De seguida vamos conhecer este fundo de investimento, como estava no plano, era a doutora Grace Yu, mas ela não pôde vir, vai ser substituída pelo Dr. Paulo Santos, que é o administrador e tesoureiro da Câmara de Comércio de Portugal-China. E posteriormente assistiremos à intervenção do Dr. Jorge Costa Oliveira, Partner e CEO na JCEO Consultancy e titulada de A Realidade Empresarial da China, Presente e Futuro. Depois terminaremos com um momento de perguntas e respostas e dúvidas dos empresários presentes. Convido então o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pombal, Dr. Diogo Alves Mateus, a usar a palavra. Antes de mais, muito obrigado pelo acolhimento do convite, que em nome do município tive a ocasião de vos remeter a todos, e muito particularmente aos nossos convidados desta tarde e esta oportunidade de conhecermos o trabalho da Câmara de Comércio das PMEs Portugal-China, nos tem para apresentar numa atividade que se associa a um conjunto de outras que o município, ao longo dos últimos anos, tem procurado desenvolver, precisamente com o propósito de aproximar os vários setores de atividade económica do nosso Concelho às oportunidades europeias ou fora do espaço europeu que se apresentam como favoráveis, com países com quem Portugal mantém relações de parceria e boas relações diplomáticas, o que faz com que, de facto, exista entre os dois países uma cooperação que é assinalada através dos respectivos governos, mas, acima de tudo, por aquilo que constitui esse esforço coletivo para conhecermos novos mercados, desenvolvermos novos produtos e podermos trazer às nossas terras, em função das suas capacidades e dos nossos parceiros, os níveis de desenvolvimento que são conhecidos. E por isso eu quero agradecer muito ao Yiping Chow, enquanto Presidente do Conselho Executivo da Câmara de Comércio, e aos restantes membros que esta tarde usarão da palavra, desta oportunidade. Uma oportunidade que começa por ser uma resposta positiva a uma comunicação que o município, no dia 14 de julho, há pouco mais de 2 meses, remeteu, aliás, há 2 meses, remeteu à Câmara de Comércio, precisamente para podermos tratar estas relações e o podemos fazer apresentando-a aos nossos empresários. E por isso só faz sentido desenvolver estas atividades quando temos um público como aquele que aqui está e, simultaneamente, pessoas que nos dão, do seu ponto de vista profissional e do conhecimento do mundo da China e das suas relações internacionais, um conjunto de informações que nos possam ser adequadas, mas, acima de tudo, que deixem bons fundamentos de confiança e uma solidez para que no futuro estes contactos possam ser firmados e traduzirem-se noutro tipo de oportunidades. Creio que é por isso que aqui estamos todos hoje. O nosso programa da parte da manhã passou primeiro por o acolhimento no espaço do Concelho, depois por visitarmos a Escola Tecnológica Artística Profissional de Pombal, visitámos a Zona Industrial do Manel da Mota, a Zona Industrial do Lourissal e a Zona Industrial da Guia, e agora temos esta ocasião de se apresentar as intenções da Câmara de Comércio, os meios que estão à disposição, as oportunidades que estão também a ser geradas através das suas iniciativas e a forma com que este projeto nos pode auxiliar na internacionalização da nossa economia e na geração de parcerias futuras. E por isso é uma boa oportunidade que eu quero aqui agradecer à Câmara de Comércio, mas acima de tudo a cada um de vós pela vossa disponibilidade e esperar que efetivamente depois destas sessões de apresentação e de contacto mais formal, esses contactos se tornem mais informais e bastante mais propícios à relação de negócios, ao conhecimento de outros parceiros e, no fundo, ao desenvolvimento da atividade comercial, como muitos de vós tão bem conhecem, e a vossa presença aqui atesta esse interesse. E por isso, eu passava a palavra, agora falará o Presidente do Conselho Executivo, passava a palavra ao Sr. Yiping Chow para poder usar da palavra. Uma boa tarde de trabalho para todos e muito obrigado à Câmara de Comércio por esta oportunidade. Muito obrigado. Nesta fase de crise ainda conseguiu
a juntar tanta gente é uma coisa, não é fácil. Vou dar uma pequena explicação o que é Câmara de Comércio Portugal-China, PMEs, e o que nós pretendemos de fazer e o que nós poderemos fazer. Sou presidente da Liga dos Chineses em Portugal. A Liga dos Chineses em Portugal é uma associação já há 25 anos e a relação entre Portugal e a China no setor de economias, relações, até mesmo diplomático que a Liga tem feito. Sou representante da comunidade chinesa no Alto Comissariado e foi nesse sentido que tenho tido mais contacto com as entidades oficiais e os empresários e notei há uma falha de apoio ou de desenvolvimento mútuo entre as pequenas e médias empresas portuguesas e empresas chinesas. Foi neste sentido juntei um grupo de pessoas que têm relações com a China e que gostam das Chinas. Criámos a nossa Câmara de Comércio Portugal-China ainda há muito pouco tempo, sensivelmente há 2 ou 3 meses, não chega a 3 meses, mas temos tido um apoio bastante bom. Bastante bom porque tem os políticos que gostam da China, tem os empresários que ganharam dinheiro com as Chinas, tem um grupo de empresários e advogados que querem fazer negócio com as Chinas. Portanto, foi neste sentido nós criamos a Câmara de Comércio Portugal-China. Agora, o que é que a Câmara de Comércio Portugal-China pretende fazer e o que é que nós podemos fazer? A estrutura da Câmara de Comércio Portugal-China tem 2 estruturas bastante importantes, que é o Conselho Executivo e o Conselho Estratégico. O Conselho Executivo é presidido por mim, fazendo o trabalho dia a dia e também executar a estratégia delineada por Conselho Estratégico. O Conselho Estratégico é presidido por CEO do Banco Bison, que é uma entidade financeira de capital chinesa de Hong Kong. E sendo uma estrutura com uma mentalidade diferente, um que é mais prático, que é Conselho Executivo, e outro pode ser mais teórico, que é Conselho Estratégico. Portanto, o Conselho Estratégico delineou e notou o que é que podemos ajudar as pequenas e médias empresas para fazer negócio com a China. E o que é que nós poderemos fazer? Portanto, ele diz que o empresário português, para poder fazer negócio das Chinas, falta 2 coisas. Primeiro, falta de dinheiro para pode investir ou até mesmo modernizar, e falta contacto com o mercado. Portanto, foi neste sentido, nós, com o apoio do grupo de Conselho Estratégico, que é composto por os presidentes de grupos empresariais ou de conselhos empresariais, por políticos que têm a ligação com a China, assim como autárquicas, e como as pessoas que conhecem profundamente das Chinas. Delinear e vamos tentar criar o Fundo de Desenvolvimento. Os Fundos de Desenvolvimento do Turismo e Agroalimentar, porque é um fundo que tem menos risco, é um fundo mais fácil de arranjar investidores, e neste momento gostaríamos de arranjar os investidores de Golden Visas e o de agroturismo, dar-lhe mais garantias. Portanto, é este fundo que nós vamos tentar criar. E depois o mercado. Portanto, na China, há muitos empresários que querem vender para a China, não é fácil.
ou principalmente os pequenos e médias empresas, porque para vender à China gastam muito dinheiro antes de fazer muito negócios. Foi neste sentido, a Câmara de Comércios, através dos seus associados, criaram uma empresa em Portugal que vai investir no fundo de agroalimentar para poder lançar o fundo de agroalimentar e criaram uma empresa para servir como bolsas de projetos para apresentar ao fundo do investimento. E, ao mesmo tempo, vai investir numa empresa chinesa, vai criar a sua própria empresa chinesa de criar o site da venda e gestão de um armazém lá na China. Portanto, é nestes dois campos que nós vamos tentar fazer. Para poder ajudar a criação de turismos, neste momento nós já lançamos outro projeto que lançamento e plantação das plantas medicinais chinesas. E vamos tentar trabalhar desenvolvimento de medicina chinesa, assim como a massagem ou a acupuntura, ajudar a desenvolver o do turismo. O do turismo que nós vamos pretender fazer é o turismo mais para o interior, com menos densidade, que é mais destinado a pessoas de terceira idade, talvez. Pronto, e esta é a nossa ideia. Portanto, tivemos agora uma discussão com os presidentes de Câmara de Trás-os-Montes. Vamos tentar criar um grupo de estudo para fazer levantamento, o que é necessário, o que é que eles precisam e o que é que nós poderemos fazer para criar um conjunto, o projeto agroalimentar e turismo naquela zona. Isto quer dizer que nós também, além daquela zona, vamos tentar deste modelo com outra zona de Portugal também. Portanto, acho que aquilo que eu tenho que dizer é apenas isto. Depois, possivelmente, pode-me fazer perguntas que eu não sei agora neste momento o que vou dizer. E até deixava ali o meu colega Paulo Santos para explicar exatamente a funcionalidade e da criação do fundo. E depois também pedia que o Dr. Jorge Costa Oliveira, o ex-dirigente, ex-secretário de Estado de Internacionalização, que conhece muito bem a indústria portuguesa e a relação comercial com a China, que neste momento faça parte do nosso Conselho Estratégico, para lançar aqui uma ideia consoante a estrutura empresarial que o Pombal tem, qual a relação que nós poderemos criar para benefício das ambas partes. Pronto, vou pedir que o Paulo faça uma breve explicação do fundo, depois dar a palavra mais tempo ao Dr. Jorge Costa Oliveira, que pode criar mais oportunidades de negócios. Muito obrigado. Muito boa tarde, muito obrigado a todos por terem vindo. Depois da breve apresentação do IPING, muito pouco tenho a acrescentar. Realmente o fundo é uma decisão de Conselho Estratégico que nos cabe a nós, Conselho Executivo, aplicar, e as linhas mestras exatamente a este início de 10 milhões de euros e nos quase 3 anos poderemos subir até aos 30 milhões. O Conselho de Estratégia achou e analisou que era fundamental que nós tivéssemos uma força monetária para ajudar os nossos empresários a ganharem capacidades exportadoras, que depois são explicadas pelo nosso querido colega Jorge, e sem o qual muito dificilmente conseguiríamos aceder a mercados, no nosso caso específico, o mercado chinês. Como o IPING disse, não há muito mais a dizer, ele está em fase de aprovação para a CNVM. Queríamos tentar arranjar com ele em janeiro, fevereiro, e contamos com o vosso input de projetos, muito através das câmaras a quem nos estamos a associar, para nos façam chegar as vossas ideias, as vossas necessidades, com o intuito que os possamos ajudar a levar-nos para fora. Basicamente,
o Dr. Jorge e explicará melhor como iremos lá para fora. Nós somos a fase financeira, estamos cá para vos ajudar em projetos viáveis, em ser os vossos parceiros, para que juntos conseguimos caminhar juntos para a China rapidamente. Muito obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigado. Vou tentar também ser breve, mas há aqui muitas oportunidades e acho que vale a pena referir todas essas oportunidades. Bom, do ponto de vista histórico, como é evidente, apesar de no século XVI termos percebido que havia grandes oportunidades no outro lado do mundo, a verdade é que a vida dos portugueses e das empresas portuguesas acabou por se orientar para a Europa e para o Atlântico. E com isso, mesmo tendo algumas antenas noutras partes do mundo, deixámos de lado algumas oportunidades que vale a pena hoje elencar e revisitar. Para aqueles que acham que a economia do futuro, porque já o leram, está na zona Ásia-Pacífico, isso é mentira. É a economia do presente. A última vez que vi já ia em 46% do comércio mundial na zona Ásia-Pacífico. Portanto, não é preciso ser gênio nenhum para perceber que há hoje um conjunto de oportunidades, seja em matéria de comércio externo, seja em matéria de investimento, que nós não devemos perder. Aquilo que, sobre o tema específico daqui da reunião, eu gostava só de fazer um levantamento muito rápido, enfim, de coisas que todos vós já sabeis, mas só para sintetizar, enfim, todos nós sabemos que a China hoje é uma economia que, no espaço de 30 anos, passou de uma economia de um país em vias de desenvolvimento para uma superpotência económica. É um país que passou de país essencialmente rural a país urbano, com concentração urbana crescente nas megalópolis. Hoje, a China urbana são 875 milhões de pessoas. Em 2030 serão 1.100 milhões, serão 1.000 milhões de pessoas, pelo menos. Passou de uma potência manufatureira com um fortíssimo setor industrial para uma economia essencialmente de serviços com preço crescente deste setor terciário. Passou de importador de tecnologia a um dos principais centros de produção de tecnologia e know-how a nível mundial. Hoje, provavelmente, a partir de Shenzhen, registram-se mais patentes do que a partir de Silicon Valley. Passou de um país produtor de produtos no setor secundário para crescente produtor de bens de capital, e com isso a China e outros países começaram a destruir de alguma forma o paradigma subjacente à globalização internacional, e passamos enfim, hoje assistimos à China enquanto líder de mercado em setores que todos nós sabíamos que iam ser setores do futuro, mas em que na Europa deixámos arrastar os pés e as empresas não tomaram liderança, como é o caso dos setores da mobilidade elétrica ou do armazenamento de energias com base em energias renováveis ou alternativas. A China hoje é um país que passou de receptor de IDE para potência exportadora de investimento direto estrangeiro, deixou de ser um país passivo na ordem económica e mundial e passou para ser um país proativo, e aí vale a pena recordar duas coisas que são de especial interesse para nós. Por um lado, o projeto das novas rotas da seda, não só pelo potencial que temos enquanto país de nos integrar nesse projeto e ajudar a trazer mais investimento para cá. É sabido que a grande aposta portuguesa é incluir uma rota da seda marítima até Sines, atlântica até Sines, e fazer com que, e articulá-la com a rota da seda ferroviária multimodal euroasiática que hoje termina em Madrid, e fazer o eixo ferroviário sul até Sines. É também particularmente interessante olhar para o Banco Asiático de Infraestruturas e Investimento, pelo potencial que tem, não tanto noutras partes do mundo. As conversações que houve até agora, o banco é asiático por alguma razão, mas pelo que pressupõe pela disponibilidade que existe de criar novas instituições, neste caso de banca multilateral, que ajudem a criar novos mecanismos de financiamento de projetos interessantes, seja na Ásia, seja noutras partes do mundo. Por último, a China passou de um país passivo em questões essenciais para o avanço da humanidade para um país profundamente empenhado nos objetivos do desenvolvimento sustentado, de que é mais conhecida a Agenda 2030. A nós aqui hoje, o que é que nos interessa particularmente olhar?
Interessa-nos olhar, sobretudo, para as vertentes do comércio externo e do investimento e ver nessas vertentes, primeiro, o que é que temos a aprender e o que é que podemos eventualmente, onde é que podemos, que oportunidades existem onde podemos entroncar. Do ponto de vista do comércio externo, hoje o comércio externo, enfim, vou-vos poupar os números, já publiquei no Jornal Sol uma coisa sobre isso, e os números são públicos. O comércio externo entre Portugal e a China é muito pequeno em qualquer dos dois sentidos. O investimento externo, o investimento também, já lá irei daqui a pouco, não obstante algumas ideias pré-fixadas. Mas há uma coisa que é muito clara, é que o mercado português será sempre um mercado muito pequeno para empresas chinesas e por isso temos que trabalhar bem para conseguir convencê-las a vir estabelecer-se aqui ou fazer parcerias, enquanto que o mercado chinês será sempre um grande mercado, muito apetecível e muito importante para as empresas que consigam nele entrar. Do ponto de vista das exportações, é importante, eu vou aqui distinguir entre as exportações tradicionais e as exportações através de marketplace online. Nas exportações tradicionais, a primeira coisa que é importante qualquer um de vocês ter presente é que, embora a China seja um país unitário, um Estado unitário, enfim, e para muitos efeitos um mercado, de facto, para a esmagadora maioria dos produtos e das vossas empresas, quando vocês tentarem entrar na China, vocês vão tentar encontrar importadores, distribuidores ou parceiros regionais, isto é, como é que a China hoje se está a organizar? A China que vos interessa é a China urbana. A China urbana, que vai a caminho das tais 1.000 milhões de pessoas, que são consumidores com poder de compra cada vez maior, estão hoje agregadas em 19, o essencial estão agregadas em 19 megalópolis. E a minha proposta é que as empresas portuguesas concentrem as suas atenções em 3 dessas megalópolis, até porque não teremos escala sequer para cobrir as 3 com grande probabilidade. A primeira dessas megalópolis, que já está super regulada quanto aos poderes, quanto às funções que cabem a cada uma das cidades lá dentro, chama-se a zona da Grande Baía. Portanto, é uma espécie de um triângulo entre Cantão, a cidade de Guangzhou, e Hong Kong e Shenzhen de um lado do Delta e Macau do outro. Esta zona abrange aproximadamente 70 e tal milhões de pessoas com poder de compra de 23 mil dólares per capita, nominativo. A zona maior é a zona do delta do Yangtze, portanto, podemos chamar a área megametropolitana à volta de Xangai, mas é uma área gigantesca. Para perceberem, a distância maior entre duas cidades na zona do delta do Yangtze tem mais de 700 km de distância, o que significa que a China concebeu uma megalópolis em que a distância maior entre 2 cidades é maior do que daqui a Madrid. E, portanto, desse ponto de vista, esta é de longe a maior zona, a maior megalópole chinesa, tem cerca de 220 milhões de pessoas, tem um rendimento per capita de aproximadamente 20 mil dólares dos Estados Unidos e vai continuar a concentrar, digamos, a ter uma força centrípeta do ponto de vista da captação dos recursos. E a terceira zona que queria aqui chamar a vossa atenção é uma zona que compreende as 2 metrópoles da capital, Beijing e Tianjin, e da zona urbana à volta na província de Hebei. E se nós conseguirmos entrar em cada uma destas 3 zonas, ou numa destas 3 zonas, não é mau. E, do meu ponto de vista, o objetivo de cada empresa portuguesa que se dirige e tende a entrar no mercado chinês pela via normal, das exportações normais, deve ser olhar para uma destas áreas megametropolitanas ou megalópolis. Isso é absolutamente necessário ter essa, digamos, fazer isso. Como fazer isso? Enfim, a Câmara de Comércio está aqui para ajudar. A ICEP tem uma visão correta disto já há algum tempo e ao contrário do Turismo de Portugal, já explicarei isso, está precisamente nestas 3 áreas megametropolitanas e é por aqui que vai passar grande parte da tentativa de dar um novo impulso ao comércio externo e às exportações portuguesas para a China. Mas, verdadeiramente, a grande oportunidade, sobretudo para empresas pequenas e médias, é a oportunidade de colocar produtos em marketplaces online na China. As empresas portuguesas, apesar do aumento do comércio digital e durante este período de crise, nesse setor, o volume de negócios ter aumentado,
ainda têm uma postura relativamente incipiente. Por exemplo, se nós formos olhar para a Amazon de Espanha, encontramos lá poucas empresas portuguesas, infelizmente. Mas, e portanto, enfim, eu percebo que algumas pessoas, alguns amigos meus, quando eu comento isto, costumam me dizer: Jorge, mas para que olhar para a China? Quer dizer, se calhar faria mais sentido a gente tentar ficar aqui em marketplaces mais próximos. Bom, o interesse é que o mercado dos marketplaces online na China é gigantesco, é muito maior que o resto do mundo todo junto. E é por causa disso que há, neste momento, uma oportunidade absolutamente espetacular de colocar produtos em marketplace online na China com um custo relativamente reduzido. É verdade que ainda estamos na infância da coisa, isto é, ainda estão agora a começar a ser criados incentivos à internacionalização digital por parte do Governo, estão agora a começar a ser criadas empresas que dominam todas as vertentes logísticas para fazer a colocação disso lá. Há tentativas falhadas, mas em que se aprendeu muito, como sempre. Normalmente quando se aprende mais é quando se vai com a cabeça às paredes, não é? É aquilo que a gente aprende desde cedo, e aqui também foi a mesma coisa. Tentou-se, por exemplo, abrir páginas em plataformas teoricamente ideais como o Tmall, mas é caro, é demorado, as margens com os intermediários que existem, as margens diminuem, e portanto há hoje plataformas mais pequenas que o Tmall, o que não quer dizer que o Tmall não seja bom, depende das empresas e depende da dimensão das empresas e do tipo de produto que têm. Mas neste momento já há uma empresa portuguesa que está a fazer isso, essa empresa chama-se Mercachef, não vim aqui fazer publicidade da Mercachef, portanto, mas através da JD.com já é possível, já está um circuito montado e, a meu ver, com, enfim, a capacidade que os portugueses têm de perceber oportunidades, eu acho que aparecerão outras oportunidades e julgo que a Câmara de Comércio poderá aí ter um papel importante a ajudar a vender, a colocar produtos em marketplace online na China. Há muitos pormenores que ainda vão ter que ser esclarecidos, enfim, por exemplo, no caso da Tmall, não é possível vender produtos no marketplace online sem que o produto esteja lá, isto é, sem que haja estoque lá, um bocado como com a Amazon. No centro, depois, a partir do qual é feita a distribuição após a compra online, é preciso existir lá estoque. Com a JD.com, por exemplo, já não é. Em certos casos, o vendedor pode optar por ter ou não ter. A prazo, enfim, se quiser ter o negócio a funcionar de forma mais fluida, é desejável que assim seja. É preciso depois integrar vários aspectos, desde a logística por via marítima, por via aérea, assegurar a parte legal, assegurar a parte seguradora, assegurar a rotulagem e, mais importante do que isso tudo, ter um bom acordo relativamente ao pós-venda. Não trago aqui lições nem ensinamentos, porque estamos todos ainda na fase inicial de montagem disto, mas é importante que saibam que este mecanismo existe, que não é assim tão complicado de montar e que vale a pena olharmos para isto e olharmos sobretudo para outros marketplaces online que existem na China. Por exemplo, a certa altura, uma das coisas que eu explorei com alguns amigos foi a possibilidade de colocar produtos em marketplace online, e não abandonámos ainda essa ideia, mais pequenos. Por exemplo, marketplaces que pertencem a entidades que gerem zonas de free trade zones, portanto, zonas francas na China. Peço desculpa, zonas francas piloto, são todas piloto. Essas zonas francas piloto são, portanto, há várias. No meu caso, enfim, nós tínhamos uma ligação boa com Tianjin, mas há várias, existe também em Xangai e na província de Cantão existem pelo menos 5. E, por exemplo, mas o caso que eu conheço bem é da província de Tianjin, é possível colocar produtos na plataforma online e, simultaneamente, ao mesmo tempo, colocar parte do estoque num centro de distribuição e logística em articulação dentro da Zona Franca de Tianjin, que por sua vez gera 15 supermercados deles, sendo que quando vocês vão lá percebem que ao nível da distribuição regional a partir de Tianjin há uma miríade de pequenos operadores que vos podem assegurar depois outros mecanismos de distribuição em função daquilo que eles achem que é o potencial que o vosso produto tem e das ligações que eles tenham. Mas basta que um tenha uma boa ligação a uma rede de supermercados que nem precisa de ser muito grande para, em muitos casos, para a maior parte das empresas médias portuguesas, já ser suficiente, digamos, isso, porque depois não há escala para fazer mais. Ou, havendo escala, a empresa também pode optar por pensar se quer ficar mais dependente do mercado chinês. Por exemplo,
tendo começado de uma forma completamente contrária. Uma conhecida cervejeira portuguesa do norte de Portugal, cujo nome não vou referir, mas que começa por super e acaba em bock, essa cervejeira começou por exportar com grande sucesso para Fujian, através de um parceiro que tinha aqui, que assegurou uma boa rede de distribuição lá, e depois cresceu de Fujian para Zhejiang. E tendo chegado a um volume de vendas particularmente significativo, ela própria resolveu parar para pensar se lhe interessava às tantas ter de 70% das vendas, porque pelo crescimento que a coisa levava era ir para aí, dependente do mercado chinês. E, portanto, mas aqui, enfim, se cada um de vocês chegar a este ponto, eu ficaria muito satisfeito, porque significaria que já estávamos a gerir a abundância e o sucesso. Depois temos ainda a possibilidade de aproveitar uma coisa que neste momento é muito popular na China, que são centros de venda ou grandes centros comerciais que se especializam em vendas de produtos ocidentais. Tipicamente produtos agroalimentares, mas também outro tipo de produtos com certificação europeia ou americana. Convém aqui esclarecer que, sendo a China um país fantástico, enorme, com uma cultura, enfim, é a única civilização ininterrupta nos últimos 5.000 anos, apesar de tudo, ao contrário do Japão, em que um consumidor japonês acha que um produto japonês nem olha para um competidor, para um produto similar ou sucedâneo estrangeiro, na China, em várias áreas, houve tantos problemas, por exemplo, no setor alimentar, por causa da certificação e da segurança alimentar, houve tantos problemas que os consumidores, muitas vezes, preferem, na maior parte dos casos, preferem produtos estrangeiros. Depois do escândalo com o leite estragado, com melanina, isso ficou cada vez mais claro e, portanto, isto abre uma extraordinária oportunidade de negócio para uma série de empresas fora da China que tragam certificação europeia. Isso, hoje, e porque é assim, há várias empresas que lutam por ter representações comerciais de cada vez mais produtos, sobretudo agroalimentares, mas não só. Há cada vez mais investimentos, projetos de investimento de centros comerciais com secções destinadas, por exemplo, a produtos por países. Nós temos uma proposta nesse sentido, penso que vinda de uma entidade de Sichuan, mas é um bocado, isto está a acontecer um bocado por todo lado. Essa é uma oportunidade que nós temos que ver como é que conseguimos organizar isto, por setores, por áreas, como é que conseguimos maximizar isso e como é que as empresas portuguesas conseguem fazer isso. Claro, cada um de vocês pode tentar, evidentemente, fazer isso, mas, enfim, isto terá tanto maior capacidade de êxito, quanto mais nós fomos capazes de criar escala que levante interesse na empresa importadora ou distribuidora que está a tentar criar esse ângulo no mercado chinês. Existe mesmo uma rede de supermercados que foi criada em Xangai, penso que neste momento já está em mais de 2 cidades, que só vende produtos agroalimentares estrangeiros. E, portanto, essa empresa, da última vez que vi, tinha 18 produtos portugueses, mas é muito fácil entrar em contacto com eles e, enfim, se em Portugal houvesse mais dinheiro e mais dinamismo em alguns dos nossos clusters, enfim, a meu ver, isto andaria mais depressa. Aqui, enfim, não vim aqui dizer mal dos clusters nem das associações empresariais. Quem me introduziu, por exemplo, a essa rede de supermercados em Xangai foi precisamente a Portugal Foods, que fez um bom trabalho nesse sentido, mas isto é como tudo na vida, não é? Se a gente tem pouco dinheiro, enfim, pode pedalar muito, mas não vai chegar longe. Depois temos uma oportunidade extraordinária que quase nunca tem sido referida aqui, que consiste no facto de a China ter criado uma feira internacional de importação. Tirando a Coreia do Sul, que por outras razões, que agora não vem ao caso, mas eu não conheço nenhum país que tenha criado um mecanismo que ativamente se destina a facilitar a vida a quem queira exportar para lá. Ora bem, a China fez isto e criou uma feira em Xangai. A deste ano é suposto decorrer de 5 a 10 de novembro. Vamos ver, enfim, se efetivamente se realiza atento à situação da pandemia internacional. Mas é uma feira que tem vindo a ser feita anualmente, com grande sucesso, e que tem permitido à generalidade das empresas que nelas têm participado ter uma rede de contactos e facilitado tremendamente a entrada no mercado chinês, nomeadamente através de redes excelentes de importadores e distribuidores. Mas não é fácil entrar e é uma das áreas onde, do meu ponto de vista, devemos fazer isto de forma articulada
Enfim, a Câmara de Comércio não vai poder fazê-lo porque é para empresas que exportam, mas temos que encontrar uma forma institucional aceitável de o fazer, seja, por exemplo, por via do IPIN, do Instituto para a Promoção do Investimento em Macau, ou de outra entidade que já esteja dentro da China e tenha o seu próprio pavilhão, ou de outro mecanismo institucional, porque empresas portuguesas com dimensão, com interesse, com apetência, há muito poucas e a generalidade delas não tem tamanho e estas feiras depois tendem a repetir-se em relação aos participantes anteriores, sobretudo quando são casos de sucesso. Devemos também aproveitar os mecanismos que existem. Em Portugal, pouca gente presta atenção a uma coisa que a China criou, que é o Fórum Macau. Tem um nome maior à chinesa, mas sintetizado é Fórum Macau. O Fórum Macau foi criado para ajudar a incrementar as relações de comércio externo e investimento entre a China e os países de língua portuguesa. A imprensa portuguesa só tem posto ênfase num famoso fundo de 1.000 milhões que um primeiro-ministro chinês há uns anos atrás, há uns 6 anos atrás, anunciou que ia ser feito e que depois acabou por só ser realizado parte do capital e acabou por não estar a financiar grandes projetos. Mas não é correto andar-se a olhar só para esse tipo de fundos. É importante perceber que o Fórum Macau, que é gerido, tem um secretariado em Macau a que não falta dinheiro, e é gerido pelo Ministério do Comércio chinês, o MOFCOM, é uma entidade poderosíssima, com enorme potencial para nos abrir as portas do ponto de vista institucional e, nomeadamente, para nos abrir as portas, daqui a pouco já vou explicar um bocadinho mais, em matéria de investimento, nomeadamente em parcerias com federações e associações empresariais regionais que são extraordinariamente poderosas na China. Basta pensar, por exemplo, em Xangai, a maior megalópole chinesa, embora a megalópole seja maior do que Xangai, a Federação da Indústria e do Comércio de Xangai tem mais de 43 mil empresas associadas e faz muitas coisas também, tradicionalmente, em articulação com a Associação dos Empresários de Zhejiang, que é a província mais rica chinesa. E, portanto, nós, se conseguirmos utilizar o Fórum Macau para fazer iniciativas focadas, evidentemente, por setores ou por oportunidades específicas que existam, nós conseguiremos seguramente fazer mais do que aquilo que tem vindo a ser feito e seguramente conseguiremos ou estabelecer parcerias ou explicar o potencial que existe em Portugal para certo tipo de investimentos. Não penso que seja para efeitos de exportações, mas para efeitos de investimentos. Temos ainda um enorme potencial em matéria de... devemos também aproveitar o facto de muitas vezes, no mundo chinês, ser difícil, não é muitas vezes, para a maior parte dos responsáveis das cidades ou das empresas, mesmo estatais, é difícil sair da China para explorar oportunidades de negócio. Ou para reforçar canais institucionais. E muitas das empresas chinesas, sejam estatais ou sejam locais, ou sejam privadas, são empresas que têm grande apetência por ter acesso a mercados internacionais. Muitas vezes porque já saturaram o mercado interno, outras vezes porque acham genuinamente que têm um produto que tem potencial lá fora ou porque querem explorar parcerias para crescer noutras áreas regionais. E nós temos o apelo, não do mercado português, que é pequenininho, mas de podermos ser uma porta de entrada para a Europa, por um lado, nomeadamente se for através de um produto, imaginem um produto que é aqui terminado, completado no processo de transformação e fica com certificação europeia, e então tem um potencial de exportação muito maior, ou, pura e simplesmente, por podermos ser úteis do ponto de vista de facilitar o acesso a outras partes do mundo lusófono. E isso, para muitas empresas chinesas, é absolutamente vital, é absolutamente considerado importante. A esse nível, nós devemos aproveitar, por um lado, o mecanismo, já esta manhã estivemos a falar nisso, o mecanismo da geminação de cidades, que existe, que em relação a outros países pode ser uma coisa secundária e quase apenas institucional, mas que em relação a cidades chinesas, nem que sejam de nível 2, 3 e 4, que eles classificam as cidades por níveis, estamos a falar de um país onde provavelmente mais de 150 cidades têm uma população superior a 1 milhão de pessoas. E, portanto, nós temos a possibilidade de, através de geminações, de repente, ter N entidades, N empresas que vêm ao nosso país, vêm ao nosso município ver quais são as oportunidades que existem e que passam a poder circular e perceber o potencial que existe. E depois, para além daquilo que em cada município exista de potencial, enfim, entidades como a Câmara de Comércio
ou outras entidades de educação empresarial podem aproveitar isso. Outra coisa que nós podemos cavalgar, já mais uma vez em articulação com o Fórum Macau, é o facto de, a exemplo do que foi feito em Macau, várias cidades e zonas do interior da China terem manifestado interesse em criar centros de exposição e venda de produtos de países de língua portuguesa. Infelizmente, a maior parte dos portugueses ouve isso e depois, quando vai concretizar, concretiza como, parece que ouviu, centros de exposição e venda de produtos portugueses. Mas não é o que lá está. A gente tem que fazer isto em articulação com produtos de outros países, porque é essa a lógica do fórum. Mas, mais uma vez, a apetência por produtos estrangeiros e o potencial de, a partir daí, se fazerem parcerias com entidades que permitem a internacionalização por parte de empresas ou empresários chineses, isto tem uma relevância enorme que vale a pena explorar. Por fim, umas palavras em matéria em matéria de investimento. A primeira coisa que eu queria aqui, aproveitar para reiterar é que essa ideia de que o investimento chinês é muito relevante em Portugal e tem níveis altíssimos. Bom, se formos ver o investimento total nos últimos 10 anos, mais ou menos, sim. Se formos ver, por exemplo, nos últimos 5 ou 7 anos, não. Porquê? Porque se deixarmos fora as duas grandes privatizações, da EDP e da REN, a verdade é que, embora haja formas diferentes de calcular o investimento direto estrangeiro, eu diria que neste momento o investimento direto estrangeiro nos últimos anos em Portugal deve ter sido cerca de 1,5% do total do investimento direto estrangeiro que vem para Portugal. E, portanto, isto para explicar àqueles que têm tanto medo do papão chinês, quer dizer, há de facto muito para fazer para tentarmos convencer empresários e empresas chinesas a virem investir em Portugal. Mas, quando a gente compara, por exemplo, a situação com a Espanha, nós temos muito investimento que veio por via de empresas públicas, enquanto que em Espanha veio por via de empresas privadas. E, no longo prazo, não tenho dúvida nenhuma que nos interessa que venha cada vez mais de empresas privadas. Não é fácil um pequeno país como Portugal, que não tem, por exemplo, o country branding de Itália, vender-se na China. Os portugueses é que acham que Portugal projeta uma imagem de sucesso extraordinário a nível de turismo, isso é verdade, no mercado europeu e agora um bocadinho no mercado do leste dos Estados Unidos, mas é preciso ter a cabeça arrumada, não é? Quer dizer, há mercados onde, da mesma maneira que um empresário português provavelmente não sabe onde é que é o Uttar Pradesh, Nebraska ou Ningxia, as pessoas desses sítios também, a maior parte deles não sabem onde é Portugal, nem o que é que são os produtos portugueses. E é injusto, porque nós temos uma história maior, temos uma história gloriosa, temos uma história que merecia que outros conhecessem o nosso percurso e o nosso potencial, mas é assim. E, portanto, o que nós precisamos aqui é de promover o nosso país, promover a nossa imagem e criar marcas em certos setores. Em bom rigor, se vocês pensarem bem, aqueles de vocês que viajam lá fora, quando a gente chega a um país, sei lá, no Sudeste Asiático, não está sempre a falar da China, e diz que é de Portugal, o que é que imediatamente nos é dito? Cristiano Ronaldo e Mourinho. Não é? E os mais velhos, talvez Figo. Não. Mas é isso. Nós, a única área de country branding que temos é no futebol. De resto, a nossa ideia de que fazemos grandes vinhos, e fazemos, não serve para nada, porque nas enotecas chinesas são vendidas a pataco, só os vinhos franceses são vendidos por um bom preço. No setor dos sapatos, no setor dos sapatos foi feito um grande trabalho e hoje temos muito valor acrescentado e temos hoje os segundos sapatos mais valiosos e com a melhor marca do mundo, mas, por exemplo, as nossas farmacêuticas exportam mais do que todo o agroalimentar e a cortiça e o calçado juntos e todavia, não são muito conhecidos, senão no setor, exportam neste momento praticamente mil milhões de euros por ano. Mas a verdade é que nós somos um país com escassez de capital e precisamos de nos posicionar junto de países onde há empresas e empresários consistentes de capital, e a China é um desses países. É verdade que vão-vos dizer muitas vezes que as empresas chinesas preferem fazer investimentos que não sejam em greenfield, isso é absolutamente correto, mas a China é um país muito diverso, muito grande, e há sempre gente em busca de boas oportunidades. E se nós soubermos vender bem o nosso caso, é possível encontrar empresários chineses que olhem com interesse para Portugal e que percebam e estejam disponíveis para olhar para parcerias ou para ativos em concreto. Não se deixem desmoralizar em relação a isso.
há empresas chinesas que não olham só para Greenfield. É mais fácil, se for um ativo que já esteja a funcionar e já esteja rendimento, encontrar uma parceria, mas isso não significa que não seja possível, de outra forma, efetuar parcerias entre empresas. Essas parcerias entre empresas tanto podem ser para operar aqui, como pode ser para operar em terceiras geografias. Isso não é segredo nenhum. Se vocês olharem para as empresas de construção portuguesas, enfim, a maior delas fez recentemente um acordo com uma gigante chinesa da construção, a Mota-Engil fez uma parceria com a CCCC, mas existe o potencial no domínio da construção e de infraestruturas de empresas portuguesas e chinesas fazerem parcerias em geografias onde nós temos rede, onde nós temos conhecimento, onde nós nos mexemos bem e onde a empresa chinesa pode aportar o capital e integrar a atividade. Mas se isto é fácil de ver, no caso do setor da construção e de infraestruturas, não quer dizer que tenha que ficar por aí. Há muitos outros setores, desde os serviços de engenharia até à consultoria, onde podemos e devemos explorar essas possibilidades. Mas, como sempre na vida, para fazer isto, é possível nós arranjarmos lugares para contactarmos com colegas chineses do setor, ou lá, ou com eles a vir cá. E, portanto, parte disto passa por ter uma forte rede institucional ou de associações empresariais que facilitem essa tarefa. Por fim, enfim, tudo isto depois é facilitado também se tivermos um mecanismo dos ARIs, ou dos vistos dourados, como são normalmente referidos, a funcionar. Aquilo que a experiência mostra a quem enfim, segue de perto o setor de captação de investimento, é que grande parte dos investidores que investem em Portugal muitas vezes não vêm investir em Portugal porque da análise fria das folhas de Excel a percentagem de retorno do investimento é excelente em Portugal em comparação com a Itália ou com a Dinamarca. Muitas vezes muitos desses empresários vêm investir aqui porque chegam à conclusão, porque vieram cá antes, gostaram do país, gostaram do peixe, gostaram da gastronomia, gostaram da simpatia das pessoas, gostaram da segurança e, por causa disso, procuram um bom pretexto para que aqui seja o local onde é feito o investimento. E é por isso que é tão importante que nós tenhamos mecanismos de captação de turistas só, por um lado, e, por outro lado, mecanismos como os mecanismos dos vistos dourados, que abrem o nosso país. Bem, sei que a lei se diz que só tem que cá estar durante uma semana, mas o que a experiência me diz é que um estrangeiro, seja ele americano, brasileiro, tailandês ou chinês, normalmente, ao fim de alguns dias em Portugal, ele fica admiravelmente surpreendido. O que diz muito sobre o nosso marketing lá fora enquanto país, atenção, mas fica agradavelmente surpreendido e muitos deles começam à procura de pretextos para vir cá mais vezes ou investir algum dinheiro. E é por isso que nessa matéria nós precisamos de rever a posição que foi tomada, nós precisamos de inverter rumo e precisamos de criar mecanismos que facilitem de novo o investimento através de vistos dourados. Como precisamos também de nos posicionar no mercado de turistas chineses. A China vai a caminho de ser o maior país emissor de turistas do mundo. Hoje já são, parafraseando o slogan de um antigo partido, de um velho partido português, hoje já são muitos, amanhã serão milhões. Portanto, hoje, não me lembro exatamente do número, mas em 2030 a China haverá 259 milhões de turistas chineses a ir a vários países do mundo. Nós hoje temos um número muito baixo, insignificante para aquilo que é o nível de relações políticas entre Portugal e a China e insignificante para aquilo que é o potencial turístico que Portugal tem. E não só pelo potencial que tem para diversificar o risco na matéria de turismo, do setor de turismo, mas sobretudo pelo potencial que tem de expor o nosso país a pessoas, muitas das quais depois não quererão sair daqui ou quererão investir aqui, é absolutamente essencial que nós revejamos a forma como nos posicionamos em termos de promoção turística. A situação atual, enfim, não queria dizer que é lamentável, mas é sui generis. Enquanto que a ICEP tem representações em 60 partes do mundo, o turismo de Portugal, tirando alguns países da União Europeia, está em 5 cidades do mundo. Ouviram bem? 5. Moscovo, São Paulo, Toronto, Nova Iorque e Xangai. Vá lá que está em Xangai. Mas isto é uma postura claramente que é seguida por muitas associações empresariais, atenção, de reforço do mercado já existente, mas que não serve os propósitos de permitir exposição por parte do nosso país a
visitantes, turistas chineses, que permitam, a prazo, captar mais investimento. Para fazer isso é preciso muitas coisas, é preciso mudar o turismo de Portugal, é preciso incentivar grupos. Há uma parte que nós podemos incentivar grupos hoteleiros chineses e devemos fazê-los a vir instalar-se em Portugal, mas isto para vos dar uma ideia de que existem muitas oportunidades, muitas das coisas estão interrelacionadas, mas se nós soubermos navegar bem e trabalhar em conjunto, eu acho que temos boas oportunidades de reforçar o nosso tecido empresarial e as nossas oportunidades globais. Desculpem pelo tempo que vos ocupei. Muito obrigado. Então, muito obrigado ao Dr. Jorge Costa Oliveira por esta apresentação e ao seu Presidente da Câmara de Comércio e ao Dr. Paulo Santos. Agora, aqui numa outra fase de perguntas e respostas, que penso que tenham algumas, é por essa razão que se encontram aqui. Como é que, aqui nos setores de agroalimentar e do turismo, aqui mais no setor do agroalimentar, como é que eu poderei, como apresentava o Sr. Peng Xiao, deste pavilhão de Portugal, desta plataforma logística, como é que eu poderei pôr o meu produto na China, e também aqui, também noutra fase do turismo, como é que eu poderei captar, como é que eu poderei fazer aqui uma colaboração ou candidatar-me a estes fundos de investimento para captar este fundo de turismo proveniente da China. Pedi então, quem tivesse questões para fazer, que levantasse o braço, se identificasse e a empresa que representa e colocasse questões aos responsáveis. Muito boa tarde. Sou Manuel Sobreira Ferreira, ligado à indústria agroalimentar, mais propriamente dito ao negócio dos ovos, exclusivamente, ovos para consumo, um setor que está em transformação na Europa, também em Portugal, caminhando para a sustentabilidade, ou seja, caminhar para aquilo que chamamos a produção alternativa, ovos ao ar livre e ovos biológicos. Mas aquilo que perguntava não tinha a ver com isto, tinha a ver com uma questão que eu vi. O turismo que este apoio ao turismo é turismo rural ou turismo, enfim. E porquê? Porque falou-se realmente do turismo interior. Nós identificámos neste conjunto de investimentos que estamos a fazer em diversos locais de interior, porque estas explorações que estamos a fazer é de interior, não tínhamos pensado no turismo. Muitas das quintas que compramos ou que alugamos tinham casas abandonadas que não ligávamos. Com esta pandemia foi uma das situações que estamos a pensar e com isto que verificámos de o turismo, aquilo que o turismo nesta época turística caminhou para o interior, estamos a pensar também reformar o nosso negócio e apostar nessas quintas que já têm casas abandonadas, recuperá-las e inseri-las num projeto turístico, agroturístico, ligado à produção, neste caso, inseri-la na produção biológica dos ovos. Por isso perguntava se o vosso projeto tem a ver com o agroturismo ou se é turismo mesmo, provavelmente dito, turismo do Algarve. Está bem. A resposta está dada na sua pergunta. Isto é, como viu, durante a pandemia, realmente tirámos para o interior. Antes de nós nos virmos para o interior, temos notado que muito turista vem a Portugal e valoriza mais exatamente o turismo interior. Como o Ipinho falou, a nossa ideia ao captar investimento estrangeiro é exatamente trazê-lo para o interior do nosso Portugal. É combater a corrupção, é investir em mercados virgens ou com falta de investimento. Portanto, o litoral está ocupado, já tem as questões de financiamento, faz mais sentido o agroalimentar, as casas de província, as famosas casas X, portanto, não só para aí, mas estamos vocacionados por esse lado. Ok, muito obrigado. Alguma questão?
percebi que está já formalizado junto da CRBM a Constituição do Fundo. Não, o fundo ainda não está feito. Neste momento já criamos uma empresa de bolsa do projetos. Já contactamos com vários gestores de fundos, porque o fundo tem que ser vigiado e controlado por projeto. Mas o fundo ainda não está criado. Estamos em projeção e neste momento estou à procura. Neste momento, não estou a ouvir ou não, para estar neste momento. O fundo ainda não está criado, apenas já criamos as empresas de apoio para a criação do fundo. Por exemplo, já criamos uma empresa de gestão do futuro fundo para a procura dos projetos para ser apresentado no fundo. Já tentamos contactar com os possíveis investidores no fundo, que pode ser institucionais ou privados. Portanto, a minha intenção de estar aqui também à procura da proposta que pode ser lançado ao fundo, não é? Para o nosso investimento. Sim. Neste momento, agora já tenho alguma proposta, principalmente, por exemplo, o Nuno, que é um empresário, já nos propôs um projeto que neste momento está em análise. E ainda tenho mais 2 ou 3, porque o fundo, nós não podemos lançar um fundo, diz que nós precisamos de 10 ou 20 ou 30 milhões para investir agroalimentar, sem saber exatamente onde é que vamos investir, depois de investir como é que vamos gerir, depois de gerir onde é que vamos vender os produtos, etc. Porque temos que estudar aqui um projeto com sustentabilidade. Portanto, acho que estamos a tratar isto com mais calmos, mas com precaução e com um estudo para sustentabilidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha pergunta é esta. Significa que, para estes empresários que aqui estão, a expectativa que eles possam vir a ter para utilizar os recursos que o fundo vai disponibilizar seriam em participações sociais, seriam em empréstimos com um rendimento de 10%. Qual é o modelo? Portanto, o modelo que neste momento procuramos é tentar participar o capital na empresa, ou tentar criar a nova empresa, ou criar a nossa própria empresa para comprar propriedade e entregar à gestão. Portanto, era este 3 modelos que nós vamos tentar fazer. Ora, então, obrigado pela oportunidade. Eu tive quase reticente para intervir neste discurso, que é aliciante, efetivamente. Eu sou, portanto, porque de momento não exerço já essa exploração do alojamento local. Isto é tudo muito lindo, dito desta forma. Simplesmente nós defrontamos-nos aqui, na região centro, com falta de mão de obra, para assistir, portanto, esses alojamentos locais em exploração rural. E quando nós fazemos apelo, portanto, à Câmara para apoiar, portanto, a parte sanitária, não existe. Eu peço desculpa, não estou a atacar ninguém em específico, mas isto é uma realidade. Portanto, não há apoio sanitário conveniente. E daí, portanto, emitir muitas reticências
à exploração e, portanto, ao apoio do alojamento local. Eu, pessoalmente, tinha um projeto, explorei, portanto, uma quinta que acabei por abdicar da situação por falta de apoio, portanto, portanto, de trabalhadores para fazer o trabalho. Eu tive que fazer o trabalho eu mesmo, senão não sei o que é que seria de mim, não é? Depois de me investir nesta situação. Tinha um projeto pessoal também para desenvolver que até implicava bastante dinheiro e suspendi simplesmente porque eu senti que não há apoio, portanto, eficaz a nível de poder explorar saneamente, portanto, esses mercados. Não sei o que é que poderá ser feito pelas câmaras. Isto, tenho a impressão que não é nestes anos seguintes que poderá ser viabilizado, portanto, uma exploração rural a nível de, portanto, alojamento local. Acho que não. Portanto, o turismo é efetivamente aliciante. Eu tive muita procura e até excessiva, e tive que abdicar a parte dela porque não havia apoio, não há apoio, não há serviço, portanto, pessoal para assegurar estas coisas. Isto é muito complicado, portanto, na parte rural. Não sou só eu, certamente, a poder, portanto, falar desta forma, porque não sou mesmo, porque isto é uma realidade. A Câmara terá que rever, portanto, localmente ou até regionalmente, o que poderá ser feito a nível dos saneamentos para que se possa explorar uma quinta rural ou diversas para assegurar, portanto, a sanidade e, portanto, a exploração comercial das coisas, não é verdade? Muito obrigado. Boa tarde, o meu nome é Joel, trabalho na área imobiliária. Queria tentar perceber na prática como é que tudo isto pode funcionar. Imaginando eu, por acaso a minha mulher até é licenciada em acupuntura e medicina tradicional chinesa, imaginando eu que pego um terreno de um cliente meu, 1000 hectares no Alentejo, e que tem uma quinta, e que eu quero recuperar e que eu quero adquirir. Em que modo é que esta parceria ou que esta instituição que estamos a falar aqui hoje pode funcionar para mim? Em que modo é que eu posso me sentir entusiasmado com esta parceria? Eu vou responder assim, sem até falar mais alto. Pronto, obrigado. Se eventualmente, se você tiver 1000 hectares de terrenos para venda, era isto, não é? O que é que podemos trabalhar? É isto? Portanto, o que posso tentar dizer é, neste momento, estamos e possivelmente vamos entrar num fundo deste género. Estamos no Alentejo previsto 950 hectares de terras. Estas terras serão compradas por valor X e depois vai ser implantado amendoeiras ou azeitonas, oliveiras ou uvas, e depois será entregue a uma empresa de agricultura para explorar. Os lotes serão divididos, parcelas, que serão vendidos aos Golden Visas, que com capacidade de obter
vistos e com capacidade de investir na exploração. E depois, o investidor de Golden Visas ou institucionais ganham uma rentabilidade de produtos e com valorização de terrenos. E neste momento vai ter uma empresa também nas Chinas para vender os produtos agrícolas. Portanto, é neste formato que vamos funcionar. Eu não sei se a minha resposta responde ou não à sua pergunta. Mais ou menos. Exatamente, agora você disse, quem é que vai comprar o terreno? Era isto? Não, queria investir no terreno, criar um local onde a sua esposa pudesse praticar a cultura também. Para turismo. Sim. Portanto, neste momento temos vários projetos. Um que é o projeto Agricultura Turismo, para poder desenvolver o turismo. A dificuldade que se encontra aqui no centro, no interior, é aquilo que os senhores dizem, até mesmo a falta de pessoa. Portanto, neste momento, nós vamos desenvolver o turismo conjuntamente com o tratamento de medicina chinesa. Porque, por exemplo, um turismo que vem para aqui, Pombal, fica meio dia, ou no máximo um dia, fica já cheio. Agora, se tiver uma componente de tratamento, podem ficar uma semana. Era neste projeto que nós vamos tentar criar. O turismo rural, que é com agricultura, mas com componente de tratamento de medicina chinesa. Era isto que nós estamos a tentar desenvolver, não é? Mas esta organização pode ajudar a investir ou vai-me trazer clientes? Não. Nós é que vamos trazer os investidores. Agora, neste momento, à procura das pessoas que podem ter terras, que querem desenvolver conosco, ou se tiver terra, se nós estamos interessados em comprar, não é? Portanto, é neste formato. Como é que nós podemos abordar os cartões de visita? Portanto, isto que tem que saber concretamente, você disse, olha, eu tenho 1000 terras, eu gostaria de entrar num projeto deste. Então, temos que estudar como é que vamos fazer, porque como é que vamos fazer. Não é? Primeiro, temos que saber onde é que fica. Segundo, temos que saber o terreno, o custo do terreno, porque, e depois temos que fazer o estudo de sustentabilidade. Mas agora, caso depois precisar, talvez pode contactar com o Nuno, que eu vou lhe dando, que o Nuno pode servir como se fosse a nossa ligação entre os empresários daqui do Pombal comigo. Está bem? Depois, qualquer dúvida, pode ligar, porque tem o meu telemóvel, tem o meu e-mail, podemos tratar. E desde que haja oportunidade, teremos todo gosto de poder trabalhar em conjunto. Muito boa tarde. Sou Maria Dolores Olmo, ligada à restauração. Eu estou pendente de abrir um estabelecimento comercial na Estrada Nacional, que queria abrir hospedaria e restauração por baixo. Eu queria saber qual era a hipótese ou quais seriam os passos que eu deveria dar para poder entrar em contato e ter turismo chinês para cá. Para trazer o turista chinês
que estão a visitar em Portugal, que neste momento estão concentrados no Porto e Lisboa e pouco mais, é muito difícil de trazer cá porque o tempo deles está muito limitado. Agora, se nós criarmos um projeto de turismo com determinado objetivo, os chineses podem vir participar neste programa. Por exemplo, o programa de tratamento, o programa de visita de estudo, o programa de participar numa conferência, não é? Porque sem esses programas específicos para o turista chinês vir visitar aqui a Pombal e participar no seu restaurante, isto é um bocadinho complicado porque notoriedade. Eu tenho certeza que o restaurante que nós fomos, que é o Majar do Pombal, não é? Já é mais famoso. As pessoas, antes de ir ao restaurante, elas já ouvem falar do nome do restaurante. E se tiver um restaurante próximo da Fátima, qualquer coisa, a pessoa vai para Fátima e possivelmente vai para o restaurante, não é? Esta é a resposta que eu posso dar. Boa tarde. Elizabeth João representa a D-Travel. A D-Travel é uma empresa que faz incoming para Portugal, o que é trazer estrangeiros para Portugal. Nesse vosso projeto, quem é que vai desenvolver os programas? É assim, o que eu estou a perguntar é, vocês tendo esses produtos em Portugal, vão querer trazer chineses para cá. Vão ter agências na China a vender o produto na China, para os vossos clientes finais. Quem é que em Portugal vai operar? É a hipótese da D-Travel poder operar nesse negócio? Podemos fazer uma parceria. O que nós fazemos é vendemos o produto que vocês têm na China. Quando os vossos chineses chegam a Portugal, somos nós que pegamos neles e que os levamos aos sítios que foram vendidos na China. Eu faço isto para os mercados todos, já estive na China, Xangai, esses sítios todos, fui convidada pela Associação de Jovens Empresários Portugal-China para a Feira de Macau, para a MIF. Na verdade, é um mercado muito grande, mas que é difícil fazer. Estando vocês com negócio diretamente para Portugal, para trazer os chineses para cá, porque não uma empresa do centro de Portugal estar nesse negócio? Deixo só este apelo. Posso responder já, sem chegar cá ao microfone? Não falo connosco, falo com os nossos amigos e falo com a Associação do Sul. Porquê? Porque há 2 meses, também seguramente, foi criada uma associação de operadores de turismo Portugal-China. Ok? O presidente é o presidente da Associação de Turismo, se não me para de Portugal, e o Paulo. Como mais um operador chinês está a operar em Portugal, mas foi constituída uma associação de turismo, que é esse o intuito, é vender em Portugal lá fora e tratarem de encaminho cá dentro. Portanto, mais do que falar connosco, a nossa ideia realmente é captar, vamos ter todo o interesse em que venham cada vez mais turistas para os nossos projetos, mas que sejam exatamente os profissionais da área que tratem do handling em si. Poderá ser a nossa sócia com todo o prazer. Mais perguntas? Se não há. Bem, então, não havendo mais perguntas, cabe-me agradecer outra vez, mais uma vez, à Câmara de Comércio e ao seu Presidente, Sr. Big Chao, ao Dr. Jorge Costa Oliveira pelas suas apresentações e aqui o Dr. Paulo Santos, ao Presidente da Câmara de Pombal, o Diogo Mateus, por ter tornado isto possível e aqui criando oportunidades para os empresários e aqui, como diz o lema, Pombal China, Novos Horizontes, poderá ser uma possibilidade. Obrigado a todos pela vossa presença e o resto de uma boa tarde.
Em chinês, Pedro é Nuno. Muito obrigado.